Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz, estou aqui no nosso segundo vídeo da série sobre o estudo do livro Sabedoria do Evangelho. Hoje nós iniciamos o volume 1. Hoje, na verdade, é o dia em que a gente começa verdadeiramente a empreender esse estudo. Então, o volume 1 dessa obra monumental, que na verdade tem 8 volumes, e eu vou tentar destrinchar cada capítulo a cada vídeo. A gente vai tentar abarcar os conteúdos, que é um livro rico, é um livro maravilhoso, como eu falei no vídeo anterior. É um livro que tenta descrever versículo a versículo os evangelhos de Jesus, a partir de traduções fidedignas, traduções do aramaico, traduções do grego e também, obviamente, da Vulgata Latina, onde a gente vai ter comparações para tentar entender o significado originário do que Jesus queria dizer com seus ensinamentos. Pois bem, então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre a introdução, que na verdade Pastorino coloca ali para explicar inicialmente o que é necessário saber para começar a empreender o estudo dessa natureza. Então, o momento em que Pastorino coloca esse estudo, ele vai versar exatamente sobre os métodos que ele utilizou, a forma como ele está habituado a fazer esse tipo de estudo. Então ele começa dizendo que antes de penetrar nesses comentários dos evangelhos, existe a necessidade de que sejam explicados certos termos, que são termos técnicos, para que a gente consiga fazer, inclusive, um olhar mais apropriado, assim como um apanhado histórico, para que a gente tenha uma boa compreensão do que a gente vai ler. Então, vamos primeiro começar com a palavra grega evangelho. A palavra grega evangelion significa boa notícia. E já era empregada nesse sentido pelos autores clássicos, desde Homero. Então, Jesus utiliza essa palavra pessoalmente, segundo os testemunhos de Mateus. A gente vai ver lá no capítulo 24, versículo 14, e também Marcos, a gente vai ver diversos capítulos, inclusive o 16, versículo 15. Além dessas passagens, a palavra evangelho também aparece mais 68 vezes em todo o Novo Testamento. E testamento? De onde é que a gente tira essa palavra testamento? Então, a palavra testamento, que em grego é diatek, apresenta dois sentidos. Primeiro, é o testamento em que alguém designa seus herdeiros. E segundo, é a aliança que descreve os termos de um contrato a que se obrigam as partes que se aliam. Então, nesse sentido de aliança, a gente vai ver que o Novo Testamento é a aliança entre Deus e os homens. Então, a gente vê que isso é empregado dividido-se em duas partes. O Velho ou Antigo Testamento, que é escrito antes da vinda de Jesus, e o Novo Testamento, onde estão os escritos a respeito da vida de Jesus. Então, essa distinção foi feita por Jesus quando disse que este cálice é o Novo Testamento, em meu sangue que é derramado por vós. E Paulo também opõe o Novo ao Velho Testamento quando ele diz assim, fez-nos ministros idôneos do Novo Testamento, na segunda epístola aos Coríntios. E mais adiante também ele fala, até o dia de hoje, na leitura do Velho Testamento, permanece o mesmo véu, na segunda epístola aos Coríntios. A palavra cânone também precisa ser explicada, porque a palavra cânone significa regra e descreve, na verdade, um exemplar perfeito e completo das escrituras ditas sagradas. Então, o cânone do Novo Testamento é constituído de 27 obras, que são divididas
Como os livros históricos. Primeiro vem o Evangelho de Mateus, né, que geralmente é designado com a sigla MT. O Evangelho de Marcos, que frequentemente é designado com a sigla MR. O Evangelho segundo Lucas, que é designado com a sigla LC. E o Evangelho segundo João, que é a letra JO. A gente também tem os Atos dos Apóstolos, que é as letras AT. A gente também tem a outra parte do Novo Testamento, que são as Epístolas Paulinas, que são aos Romanos, RM, aos Coríntios, a primeira cor, né, no caso, aos Coríntios, a segunda cor, a segunda aos Coríntios, aos Gálatas, que é Gal, aos Efésios, que é EF, aos Filipenses, que é o FP, aos Colossenses, às vezes a gente vê como CO ou COL, também aos Tessalonicenses, que é uma carta que Paulo escreveu, é 1 TES, a segunda aos Tessalonicenses é 2 TES, a Timóteo, que é a primeira, que é 1 TIM, TIM, depois a segunda, que é segunda TIM. Tem também a Tito, a Filemon, que é FM, aos Hebreus, que tem inclusive uma autoria discutida, muitos não concordam que tenha sido Paulo que tenha escrito. E também temos as Epístolas Universais. Tem a de Tiago, a TI, a primeira de Pedro, é 1PE, a segunda de Pedro, 2PE, a de João tem a primeira, é 1JO, a segunda de João, que é 2JO, a terceira epístola de João, que é 3JO, a de Judas, que é JU, e também temos o livro profético, especificamente escrito por João Evangelista, o famoso Apocalipse, que não significa fim de mundo, não. Apocalipse significa em grego revelações. Então, os primeiros exemplares do Novo Testamento eram, na verdade, copiados em papiros, que é, como diz muito bem Pastorino, uma espécie de papel, mas era um material frágil e facilmente deteriorável. E só mais tarde passaram a ser escritos em pergaminhos, que era feito com pele de carneiro. Desse jeito, obviamente, se tornou muito mais resistente e duradouro. Os manuscritos eram escritos com letras capitais ou unciais, ou seja, letras maiúsculas. E só a partir do 8º século elas passaram a ser escritas com as letras cursivas, incluindo as letras minúsculas. Também temos uma informação importante que as cópias eram feitas em folhas coladas umas nas outras, formando uma tira enorme que era enrolada em rolos, os chamados volumes. Mas também temos os códices, quando as páginas permaneciam separadas e eram costuradas, como os nossos livros atuais, né? Por uma das margens, um dos lados, né? E tinham ali, naquele caso, quando eram costuradas desse jeito, o nome de códices, que é como se fosse código. Os copistas eram encarregados de copiar os manuscritos, e por isso mesmo eles chamavam de copistas ou escribas, mas nem sempre eles conheciam bem a língua, sendo apenas bons desenhistas das letras. Pior ainda, se eles tinham conhecimento da língua. Por quê? Porque então eles emendavam o texto, se arvoravam a mudar o que estava escrito ali para conformar o texto aos seus conhecimentos. Então aí fica realmente difícil da gente confiar, né? Pois bem, e ainda mais não havia sinais gráficos para separação de orações, e as próprias palavras eram copiadas de seguida, sem intervalo nenhum, para poupar o pergaminho, que era muito caro.
Então, os recursos empregados foram muito utilizados para poder lidar com isso aí. As abreviaturas, um dos recursos mais utilizados, era a reunião de várias letras numa sigla, como, por exemplo, PQ, para exprimir a palavra porquê. Algumas abreviaturas, gente, eram muito perigosas, como, por exemplo, OC, que significa aquele que. Mas se houvesse um pequenino sinal no meio do O, fazia desse O uma letra grega teta e passaria a significar Deus, conforme a gente vê lá na primeira epístola a Timóteo. Outra coisa importante é que a colação dos códices é a comparação que se faz entre dois ou mais códices, escolhendo a melhor lição para cada passo. Como diz Pastorino, né? Isso também levava em conta questões com relação à dificuldade da tradução. Outro termo importante é uma expressão latina chamada custos linearum, que quer dizer guarda das linhas, era empregada para designar uma letra que se escrevia no fim das linhas para encher um espaço que ficasse vazio. Então, por vezes, os custos da linearum eram interpretados como uma abreviatura e entrava como uma espécie de interpolação. Em outras vezes, como diz Pastorino, era realmente uma abreviatura e era interpretada como custos, não se copiando. Então imagina que confusão que era nessa época. Outro termo também é apax legomena, que são duas palavras gregas que indicam uma palavra usada por um só autor, ou seja, é um neologismo, a invenção de uma nova palavra, criada pelo autor, e não era conhecida antes dele, né? Era completamente desconhecida, e que vem empregado ali uma só vez na obra, como, por exemplo, a palavra epiousion, que está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 1, que não foi traduzida na Vulgata Latina, ou seja, a Bíblia Latina. Outro termo importante para a gente entender é a harmonização, que é o quê? É a tentativa que os copistas faziam para minimamente harmonizar o texto de um livro com o de outro livro, acrescentando ou tirando palavras. Outro termo também importante é a interpolação. Quando um leitor anotava na entrelinha ou na margem um comentário seu e o copista, julgando que aquilo ali era um esquecimento do copista anterior, introduzia esse comentário como parte do texto. Olha quanta coisa para a gente perceber que podemos ter hoje um texto completamente diferente do que foi escrito originalmente, né? Então, lição, vamos lá. A gente vai dizer que a maneira específica de dizer uma frase, ou seja, a forma exata pela qual a frase está escrita é chamada de lição. Outro termo também é o passo. O trecho citado de um autor, por exemplo, assim, este passo de Mateus está diferente do de Marcos. É um passo, é chamado passo, é a forma como Mateus descreve. Então, salto, outra coisa também importante, né? Quando o copista pula de uma letra, uma sílaba, uma palavra, ou até uma linha, por uma distração, ou então por confusão, né? Isso é uma coisa que também pode acontecer. Siglas, então, existem abreviações que são usadas para poupar espaço e tempo. Essas abreviações são as siglas, como eu falei agora há pouco. Variante é quando existe uma diferença entre dois códices, a gente vai dizer que existe uma variante. E aí não tem nada a ver com um filme de super-herói atual, não, né? Que fala muito de variantes. Pois bem, os principais manuscritos, os códices gregos unciais, ao todo, na verdade, são pouco mais de 100 que existem, né? São muito antigos. E aí, Pastorino vai dizer que os principais são o Aleph, ou sinaítico, que está no Museu Britânico, que é datado do século IV, o alexandrino, que está no Museu Britânico também do século V, século V, melhor dizendo, o Vaticano, que está no Museu Vaticano do século IV, também tem o Eirene,
na Biblioteca Nacional de Paris, que é do século V. Tem também o Beza, que está na Universidade de Cambridge, que é datado do século VI. Tem também o Claromontano, que está na Biblioteca Nacional de Paris, datado do século VI. Então, dos códices gregos cursivos, ainda existem 1.825 cópias, na época que Pastorino escreveu o livro, né? Os principais códices latinos com o texto da Vetus Latina, ou seja, a primitiva tradução anterior a Jerônimo, que Jerônimo foi quem organizou o texto bíblico como nós o conhecemos, são quais? São os Vercellenses, que é do século IV, que está na Catedral de Vercelli, o Veronenses, que é do século V, que está na Biblioteca de Verona, o Colbertinus, que é do século V, que está na Biblioteca Nacional de Paris, o Beza, que é do século V, que está na Universidade de Cambridge, o Palatinus, que é do século V, que está na Biblioteca Nacional de Viena, o Brescianus, que é do século VI, que está na Biblioteca de Brescia, o Claromontanus, que é entre o século IV e o V, que está na Biblioteca do Vaticano, número 7.223, como diz Pastorino. Então, com relação aos códices da Vulgata, ou seja, o texto bíblico, escrito em latim, existem mais de 2.500, os mais antigos, do século VI ao VII. Então, já no século II, melhor dizendo, Orígenes escrevia que presentemente é manifesto que grandes foram os desvios sofridos pelas cópias, quer pelo descuido de certos escribas, quer pela audácia perversa de diversos corretores, quer pelas adições ou supressões arbitrárias. Isso está lá na Patrologia Grega Mini, volume 13, como diz Pastorino. Então, a gente vai ver que quanto mais a gente avança no tempo, mais cresce o número de cópias e de variantes, aumentando sempre mais o desejo de que a gente consiga possuir um texto fixo e autorizado. Então, chegávamos no quarto século, quando Constantino estabeleceu que o bispo de Roma deveria ter a primazia com relação à cristandade. Então, o imperador Teodósio deu uma mão forte aos cristãos romanos, declarando, neste momento, que o cristianismo era a religião do Estado. E, nesse momento, ele firma a autoridade do bispo de Roma. É o papado, quando começa aí. Ocupava o bispado o então Papa Dámaso, que era português de nascimento, né? É interessante, isso era um papa português. Devendo lembrar-se aí que naquela época todos os bispos eram chamados de papas, ou seja, pais. Então, desejando atender ao pedido geral, Dámaso então encarregou Jerônimo, o famoso São Jerônimo, de estabelecer qual seria o texto definitivo das Escrituras, o texto bíblico. Era uma tarefa difícil, mas Jerônimo tinha capacidade, né, para poder desempenhar essa tarefa, porque ele conhecia muito bem o hebraico, conhecia muito bem o grego e o latim. Então ele deveria retraduzir para o latim todas as escrituras. Afinal de contas, todas as versões antigas, a Vetus Latina, eram variadíssimas. E daí é que surgiu a Vulgata. Então, a tradução latina de Jerônimo é conhecida com o nome de Vulgata. Ou seja, é uma edição escrita para o vulgo, para a população em geral. E tem um caráter dogmático para os católicos romanos, né? A gente vê que até hoje esse é o texto que é utilizado. Mas qual era a língua original do Novo Testamento? A gente vai ver que a língua original do Novo Testamento é o grego denominado koiné, ou seja, comum, popular, que era falado pelo povo. O povão falava esse grego. Não é o grego clássico, dos textos clássicos. O grego do Novo Testamento tem um colorido
francamente hebraísta, né? Judeu, é um grego muito judeu, e bem se compreende a razão porque, afinal de contas, todos os autores eram judeus, com exceção de Lucas, que é o único grego que está aí dentre os autores dos evangelhos, né? Dentre os autores do Novo Testamento. Com relação aos evangelistas, temos Mateus, que é um nome grego, na verdade é Mataios, que significa dom de Deus, que também tem a mesma significação de Teodoro, a palavra Teodoro, né? Mas o nome dele em hebraico era Levi. Então, Papias diz que Mateus reuniu os logia de Jesus, ou seja, os discursos de Jesus, e cada um os traduziu como pôde do hebraico em que tinham sido escritos. Então, entretanto, nunca foi encontrada nenhuma citação de Mateus em hebraico e nem mesmo em aramaico, que seria a suposta língua falada por ele. Então, com efeito, hebraico, ele não escreveu. Realmente, como diz Pastorino, ele não escreveu em hebraico, já que desde 400 anos antes de Cristo, o hebraico já não era mais falado. Era o aramaico, que é, na verdade, uma mistura do hebraico com o siríaco. Então parece que Papias, esse teólogo, não tinha uma informação segura a respeito disso. Então, um argumento em favor do hebraico ou aramaico, de um texto original de Mateus, são os numerosíssimos hebraísmos cometidos por Mateus. Mas, porém, todavia, entretanto, qualquer tradutor teria o cuidado de expurgar a obra de hebraísmos. Então, como eles aparecem em abundância, é mais lógico que a gente possa supor que o autor era judeu e que por isso ele estava ali, na verdade, escrevendo em uma língua que ele não conhecia tão bem. E justamente por isso deixava escapar muitos, entre aspas, barbarismos nas palavras de Pastorino. A gente supõe que Mateus tenha escrito os textos dele entre os anos 54 e 62. Ele dirige-se claramente aos judeus, basta que a gente observe as numerosas citações do Velho Testamento que ele faz ao longo do seu texto, né? E o esforço que ele faz para provar que Jesus era o Messias prometido aos judeus pelos antigos profetas do Velho Testamento. Então, Mateus se mostra, inclusive, irritado com seus antigos correligionários, na opinião de Pastorino. Marcos, ou melhor dizendo, João Marcos, era sobrinho de Pedro, e o nome João era hebraico, mas o segundo nome, que na verdade era Marcos, era um nome latino. Não deve nos admirar essa mistura, esse hibridismo, porque a gente sabe que nessa época os romanos dominavam a Palestina desde o ano 70 a.C., introduzindo no povo, né, na cultura, não apenas a língua grega, como também os nomes latinos e gregos. Então, os romanos impunham a língua latina às conquistas do Ocidente e a língua grega às conquistas do Oriente. A gente está falando aí do Oriente Médio, então eles eram forçados a falar grego na Palestina desde 70 a.C., justamente por coação dos romanos. Então dá para a gente entender, né, por que os textos foram escritos em grego. Marcos escreveu entre o ano de 62 e 66 e parece que se dirigia aos romanos. Tanto que a gente não vê nele citações de profecias. Na verdade, às vezes a gente vê apenas uma vez e é duvidosa que cita o Velho Testamento. Mas ainda a gente percebe que se aparece algo de típico dos costumes judaicos, Marcos então se apressa a esclarecer do que se trata, explicando com pormenores o que é aquilo que ele está citando ali de judeu, que como se ele estivesse consciente de que seus leitores não perceberiam, não conheceriam o que seria aquilo. Então é como se ele estivesse escrevendo para os romanos. Lucas, na verdade, é uma abreviatura grega do nome latino Lucianus, não tinha sangue judeu. Na verdade, ele era grego puro de nascimento e de raça, de etnia, né? Pois bem, ele escreveu em linguagem correta entre os anos de 66 e 70
interpretando bem o pensamento de Paulo, a quem ele acompanhava nas suas viagens apostólicas, também para prestar-lhe provavelmente assistência médica, porque o próprio Paulo chama Lucas de médico querido. Então a gente percebe o quê? Que todo o plano da obra de Lucas é organizado demonstrando um hábito de estudo, um hábito de leitura, um hábito de pesquisa. Ele era um intelectual. Já João é também chamado de o discípulo amado, e mais tarde é chamado de o presbítero. Presbítero que significa velho. Era filho de Zebedeu, portanto ele era primo irmão de Jesus. Acompanhou Jesus no pequeno grupo iniciático com seu irmão Tiago e com Pedro. E a gente vai ver comentários como de Clemente de Alexandria, que diz que João escreveu o evangelho pneumático. A gente sabe que pneuma em grego significa espírito. E aí a gente fica se perguntando, é o evangelho espiritual, mas em que sentido espiritual? Escrito por um espírito? Seria uma pneumografia ou pneumatografia? Ou seria uma psicografia, como a gente fala hoje? Interessante, né? Pois bem, João escreveu entre os anos de 70 e 100 depois de Cristo, havendo desencarnado em 104 depois de Cristo. Tem um estilo altaneiro, condoreiro, e o evangelho dele tem muito simbolismo iniciático, muita mística, né? E tem dado origem, sem dúvida alguma, a uma teologia específica. Linguisticamente, a gente vai perceber que Lucas é o mais correto, Marcos é o mais vulgar, Mateus e João escreveram numa linguagem intermediária. Mas é bom dizer também, né, que existem os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Porque eles seguem de tal forma o mesmo plano, o mesmo desenvolvimento, que podem ser abarcados num só olhar. E aí o olhar como ótico, né? E de conjunto, um olhar de conjunto. Sim, ótico, está junto ali, né? Então a gente percebe que Mateus foi o primeiro a publicar, tendo então Marcos resumido a seguir, e muitos outros seguiram o exemplo desses dois, tendo aparecido inclusive talvez uma centena de resenhas dos Atos de Jesus, os chamados evangelhos apócrifos. Então, quando Lucas resolveu, conforme ele declara, organizar uma narração escoimada de falhas, e aí ele faz o evangelho dele. E aí a gente vai ver que a questão da inspiração dos textos, é interessante a gente perceber que Pastorino diz que aceita que tanto a Bíblia e em particular o Novo Testamento devem ter sido inspirados direta e sensivelmente por espíritos, se bem que nem todos com a mesma elevação, né? E a gente vai ver que Pastorino comenta que Pedro, com toda a sua autoridade de chefe do colégio apostólico, afirma categoricamente, se referindo aos escritores do Velho Testamento, que são homens que falaram da parte de Deus e que foram movidos por algum Espírito Santo. Olha que interessante isso, né? E ainda ele diz assim: o Espírito de Cristo que estava neles testificou. Olha aí, novamente, inclusive no discurso de Estevão, narrado lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 53, o protomarte Estevão diz assim: vós que recebestes a lei por ministério de anjos, ou seja, por intermédio de espíritos mensageiros. Né? Tudo isso é normal e comum até nossos dias, como diz Pastorino, né? Mas infelizmente a gente vê que, desconhecendo a técnica que é cientificamente estudada, experimentada por inúmeros sábios, inúmeros pesquisadores espiritualistas, e em especial os que vieram a partir de Allan Kardec, os comentadores muitas vezes se perdem em divagações meramente cerebrinas. E ao invés de admitir a possibilidade de uma psicografia que seja direta, mecânica ou semimecânica,
ou a psicofonia total ou parcial, a audiência, a vidência, eles ficam a conjecturar como pode ter se dado o fato, chegando inclusive a afirmar que as pedras da lei foram realmente escritas pelo dedo de Deus. É preciso a gente realmente incluir o olhar da mediunidade aí para poder entender como os textos foram escritos, né? Mais modernamente, Joseph Angus, que é um historiador da doutrina e interpretação da Bíblia, vai escrever que notam-se nas diversas partes da Bíblia, no conteúdo e no tom, diferenças evidentes. Têm sido feitas distinções entre inspiração de direção e inspiração de sugestão. Aí fica a interrogação, né? Como assim, né? Entre o que é a iluminação e o ditado. Entre a influência dinâmica e a influência mecânica. Vê-se aí que já se está aproximando da realidade, mas o desconhecimento dos estudos modernos sobre mediunidade ainda faz os teólogos titubearem. Então, ainda a respeito da inspiração dos textos, os teólogos perguntam muito frequentemente se a inspiração da Bíblia deve ser considerada verbal, ou seja, que todas as suas palavras tenham sido inspiradas diretamente por Deus, textualmente, ipsis literis, naturalmente no original hebraico ou grego, ou se será apenas ideológica. Então, faz-se uma aplicação lá em Tobias, no capítulo 11, versículo 9, que é dito que então o cão que os vinha seguindo pelo caminho correu adiante e, como que trazendo a notícia, mostrava seu contentamento abanando a cauda. Aí a gente pergunta, é de fé que o cão abanha a cauda quando está alegre? E respondem não, mas é de fé que naquele momento um cão abanou a cauda. Não era assim que pensava Jesus quando dizia que o Espírito vivifica, a carne para nada aproveita, como está lá em João, no capítulo 6, versículo 63. E Paulo, quando afirmava assim, não somos ministros da letra, não somos escravos da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E também ele, aos Romanos, dizendo que de sorte que sirvamos da novidade do Espírito e não na velhice da letra. E mais ainda, quando em o Novo Testamento se cita o Velho, uma citação que é sempre feita ad sensu, ou seja, pelo sentido, e não ad literam, ou seja, não é uma citação literal, quase sempre pela tradução dos 70 e não pelo original hebraico, embora fossem judeus. Ou seja, a posição de Pastorino é que há uma inspiração ideológica e não literal. Com relação à interpretação, ele vai dizer o quê? Que para interpretar com segurança um texto da escritura bíblica, é importantíssimo que a gente, primeiro, tenha a isenção de preconceitos. Abra a mente, né? Segundo, mente livre, não subordinada a dogmas, sem aprisionamentos. Terceiro, uma inteligência humilde para que a gente consiga entender o que realmente está ali escrito e não querer impor ao que está escrito o que a gente tem em mente. Quarto, raciocínio perquiridor e sagaz. A gente tem que ter um raciocínio sagaz. 5. Cultura ampla e polimorfa. Mas, sobretudo, sexto, um coração desprendido, um coração puro, um coração unido a Deus. Os 4 primeiros itens que eu falei são pessoais, são geralmente inatos, mas podem vir a ser adquiridos por qualquer pessoa. O item 5 requer conhecimento profundo de hebraico, grego e latim, assim como dos idiomas correlatos, como árabe, sírio, caldaico, arameu, cópito, egípcio, etc. É preciso também ter contatos com obras de autores profanos da literatura da época,
da literatura greco-latina, dos chamados pais da igreja, noções de história, a gente precisa ter noções seguras de história, de geografia, de etnografia, de ciências naturais, de antropologia, de astronomia, de cronologias e calendários, assim como de mitologias, obras de povos antigos. Mas é importantíssimo que a gente lembre que há ainda a necessidade de obedecer a determinadas regras. E aí Pastorino vai dizer que a primeira regra é estudar o trecho, estudar cada palavra gramaticalmente dentro das regras léxicas, sintáticas e etimológicas, assim como do uso tradicional dos termos e das expressões. Por exemplo, o Pastorino dá o exemplo a título de ilustração, né, da existência de frequentes endíades, ou seja, o que é endíade? É o emprego de duas palavras unidas pela proposição em lugar de um substantivo e um adjetivo. Como, por exemplo, obras de fé. Aí você bota lá como obras fiéis. Trabalho de caridade. Trabalho caridoso, ou então trabalho caritativo. Paciência de esperança. Paciência esperançosa. Espírito da promessa. Espírito prometido. Ou então duas palavras que sejam unidas por uma conjunção e. Né? E, que a gente fala aí. Ao invés de serem pela proposição. Como, por exemplo, ressurreição e vida. Em vez de ressurreição da vida. Caminho, verdade e vida. Em vez de caminho da verdade e da vida. Isso porque, gente, em hebraico, eram colocados dois substantivos, um do lado do outro, e isso bastava para que a gente relacionasse eles. Outro exemplo, a expressão filho de exprime o possuidor de uma qualidade, pode ser positivo ou negativo. Como, por exemplo, o filho da paz significa pacífico. O filho da luz quer dizer iluminado, conforme a gente vê lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 6. Então, existem expressões que são típicas, como, por exemplo, se alguém não aborrecer, como a gente vê Lucas falar, né, expressando, se alguém não amar menos. Isso aí a gente vê, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, alguns comentários a esse respeito. Outro exemplo, os números possuem um sentido muito simbólico, como, por exemplo, o número 10, Pastorino vai dizer que significa diversos. 40 significa muitos. O número 7 quer dizer um grande número. 70 quer dizer todos, quer dizer sempre. Então não devem ser tomados à risca, não devem ser interpretados ao pé da letra, e sim como uma metáfora. Outro exemplo, os nomes de cidade, os nomes de pessoa precisam ser observados com muita atenção. Porque é importante que a gente recordar que César, por exemplo, lá em Lucas, se refere a Tibério. Mas em Atos, se refere a Nero. É outro César. Isso é importante a gente tomar cuidado. Outra regra, a segunda regra para Pastorino, que interpretar o texto, a gente sempre deve levar em conta o contexto. Por exemplo, obras pode significar boas ações. E a gente vai ver, né, como lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 6. Ou pode significar apenas ritos, liturgia, como em Romanos, capítulo 3, versículo 20. Então, nesse campo, a gente pode explicar o texto segundo um contexto, quer que seja por uma analogia, quer seja por uma antítese, ou então também por um paralelismo com outros passos, com outros trechos, outros textos bíblicos. A gente não pode perder de vista, no contexto, que, primeiro, as palavras podem ser compreendidas em um sentido mais ou menos amplo do que o sentido ordinário. Isso é importante a gente levar em conta, né? Às vezes as palavras têm outro significado. Segundo, as palavras podem exprimir o contrário por ironia, como, por exemplo, lá em João, capítulo 6, versículo 68. Terceiro, não existindo sinais diacríticos nem pontuação nos manuscritos e nos códices,
a gente tem que estudar a localização exata das vírgulas e dos demais sinais, especialmente dos parênteses. Isso é importantíssimo também levar em conta. Letra D. Podem aparecer diálogos retóricos. Às vezes a gente vê isso, como em Romanos, no capítulo 3. A terceira regra. Quando existe uma dificuldade de considerar o objetivo do livro ou do texto, a gente precisa interpretar o pequeno dentro do grande, o pormenor, o detalhe dentro do geral, a frase dentro do período. Então a gente precisa, por exemplo, ver lá em Romanos, no capítulo 14, versículo 5, que Paulo permite aos judeus a observância de datas, enquanto quando ele fala com os gálatas, ele proíbe que façam isso. Isso porque entre os gálatas, os judeus queriam obrigar os gentios às observâncias das datas judaicas. A quarta regra, a gente precisa sempre comparar escritura com escritura. E é melhor fazer isso também comparando com obras profanas. Por exemplo, a expressão revestir o Cristo, lá em Gálatas, é explicada em Romanos e é descrita em pormenores, né, mais adiante, em Colonicenses. Então a gente vai ver que existem muitas vezes diversos sentidos. E aí Pastorino vai dizer que cada escritura pode apresentar diversas interpretações, inclusive no mesmo trecho. E isso tem uma vantagem, né? Que é que, de acordo com a nossa escala evolutiva, eu comentei isso lá no primeiro vídeo, de acordo com a nossa escala evolutiva, onde a gente se encontra, quando a gente lê aquilo, a gente pode interpretar de maneira mais ou menos profunda. Os iniciantes vão compreender, de modo geral, a letra ali, né? E se apegam à letra. Mas além do sentido literal, temos também o sentido alegórico, o simbólico e o espiritual ou místico. Então, o sentido alegórico para Pastorino faz com que a gente perceba a gente extraia inúmeras significações de cada representação, compreendendo, por exemplo, um exemplo interessante que Pastorino dá é a história de Abraão como uma alegoria das relações entre matéria e espírito. Já a interpretação simbólica, ela é mais elevada. Ela nos dá, na verdade, ali naquele momento, uma revelação de uma verdade que se torna, digamos assim, transparente, visível, através de um texto que recobre ela totalmente. Basta para a gente recordar a cruz para os cristãos. Os cristãos consideram a cruz como um símbolo muito mais profundo do que só dois pedaços de madeira superpostos. Então, é preciso que a gente vá mais além. E aí Pastorino vai dizer que a interpretação espiritual ou mística é aquela que dificilmente poderá ser expressa, né, ser colocada em palavras, porque ela é sentida, ela é vivida em nosso eu mais profundo, nos levando, através de certas palavras, de certas expressões, a uma união mística com Deus que reside em nós, né? É bom lembrar. Então, quase sempre essa compreensão espiritual ou mística vai levar a gente a uma sensação de êxtase por contato com a divindade, por conta da convivência com o todo cósmico. Pouca gente sabe do que se trata isso, porque nunca viveu. Então, com essas notas introdutórias feitas por Pastorino, por esses comentários, a gente vai poder agora ler os comentários dos evangelhos e vamos começar no próximo vídeo falando sobre o evangelho de João. E aí a gente vai fazer comparações entre os textos e vamos ver uma forma de harmonizar os 4 evangelistas, dando os textos para logo a seguir comentá-los. Então, em breve, estaremos aqui novamente com o Evangelho de João, iniciando o Evangelho de João, fazendo um vídeo sobre a interpretação, e a gente vai tentar trazer, inclusive, um olhar mais espiritual, um olhar mais místico, para que a gente possa ter uma experiência pessoal de contato com o divino.
inclusive usando o evangelho mais místico de todos, que é o de João. Um grande abraço e até breve.